em função de tudo isso, eu perguntei ao depoente, queria refazer a pergunta e garantir o tempo que for necessário para responder. Vossa Senhoria continua financiando manifestações favoráveis a Jair Bolsonaro? Pois não, vou responder. Primeiro, respondendo a última pergunta do senhor, antes dessa que eu não respondi. A minha última pergunta é essa. Bom, em relação à situação da campanha, eu vou só deixar claro, essa questão foi analisada no inquérito 4828, de posse da Polícia Federal, o inquérito foi arquivado, eu já fiz uma resposta anterior, então, nesse momento, se perguntado de novo, eu não vou responder mais. Próxima, a pergunta do senhor senador sobre manifestações. Em 2014, 2015, eu ingressei como membro do movimento Vem Pra Rua e ajudei nas vaquinhas de caminhão do Fora Dilma. Todas as manifestações do Fora Dilma foram democráticas, nunca teve nenhuma ocorrência policial. As famílias foram com filhos, pais. Depois, em outros movimentos que eu participei como apoiador, como colaborador nas vaquinhas, para as manifestações pró-impeachment, manifestações diversas vezes das pautas que eu acredito, todas elas na Avenida Paulista, daquelas que o senhor vê no fim de semana, sem nenhuma ocorrência policial. Então, uma manifestação onde não tem ocorrência, onde não tem crime, é uma manifestação democrática. Durante a campanha, participei voluntariamente da campanha e, em 2019, nós ajudamos, sim, grupos que foram na Paulista para apoiar a reforma da Previdência e o governo Bolsonaro e outras pautas que naquele momento estavam sendo discutidas. No inquérito que já foi divulgado, tem inclusive uma entrevista minha com a Vera Magalhães, onde isso é detalhadamente explicado. Manifestações democráticas, onde eu explico detalhadamente a minha participação. Ela faz parte do inquérito, dos documentos que foram colocados a público. E eu sempre apoiei manifestações onde a democracia reinou, de manifestações sem nenhuma ocorrência. Recentemente, não tenho apoiado. As últimas 3 ou 4 esse ano, não tenho apoiado. Apoiei em 2019. A pergunta foi exatamente essa. O senhor continua? O senhor está respondendo. Não, eu não estou aceitando. Não continua. Exatamente. As últimas foram em 2020, elas cessaram, certo? 2020 foi a entrevista que eu dei para a Vera Magalhães, onde eu afirmei que iria ajudar caminhões na Paulista. Nada a ver com Brasília, aquelas manifestações de Brasília foram apuradas pela Polícia Federal e, obviamente, que o resultado já saiu lá e eu não tenho nada a ver com elas. Vossa Senhoria deve só lembrar, eu não estou comentando, eu estou só lembrando que eu mostrei no início do interrogatório postagens bem recentes. Mas eu estou respondendo para o senhor em relação a manifestações. Se o senhor me permitir, eu volto às postagens também. O que Vossa Senhoria... Com licença, poderia terminar só um pouquinho? Em relação às manifestações, eu estou explicando, em 2020, dei uma entrevista para a Vera Magalhães, depois de um grupo de WhatsApp que vazou, onde eu expliquei que eu colaboraria para as manifestações na Paulista em 15 de março. Elas foram suspensas. O próprio presidente da República pediu para suspendê-las porque a pandemia se iniciou. Então, aquela manifestação não ocorreu. Desde então, eu não fiz mais nenhuma colaboração. Inclusive, nessa última de 7 de setembro, também não tive participação colaborativa em termos de manifestação. Tá bom. E bem lembrando também, o inquérito que apurou essas manifestações foi o inquérito dos atos antidemocráticos, que foi, em relação a essas investigações, foi arquivado em relação a mim. Então, eu só dei um esclarecimento, eu não precisaria dar, eu estaria amparado pelo HC, mas eu quero deixar claro, já que está todo mundo assistindo. É importante dizer, senhor presidente, que esse inquérito foi arquivado, mas foi aberto um outro, que é de organização digital criminosa. Mas ele acho sabe que Vossa disso. Excelência vai Ele abordar. sabe disso, claro. Em relação a esse inquérito, senador, eu fiz uma petição ao ministro Alexandre de Moraes, quando foi aberto o novo inquérito, me coloquei imediatamente à disposição. Logo no momento seguinte, tinha lá um questionamento sobre uma investigação relativa a um negócio comercial meu. Era especificamente esse o questionamento. Então, apenas isso, o relatório da polícia e o arquivamento se deu em relação a todos os outros atos investigados. Em relação a isso, me prontifiquei ao ministro Alexandre de Moraes, que respondeu à decisão, pedindo para que eu aguardasse a Polícia Federal
me chamar para oitiva. Senhor relator, só me permita, assim, só para informar aqui essa comissão parlamentar de inquérito,